Bom dia a todas, todos e todos, caríssimos colegas. Eu estou aqui, em primeiro lugar, para parabenizar o gol de placa do prefeito João Campos ao enviar para essa casa o PLE 25/25, que tem como objetivo garantir prioridade ao acesso ao programa de CNH Social Recife. Gente, todas as vezes que a gente pensa em superação da pobreza, a gente pensa numa coisa muito importante que é profissionalização. E carteira de motorista para pobre é quase como uma carteira de trabalho. É uma carteira de trabalho. Enquanto nós, da classe média, temos carteira de trânsito para usarmos nossos carros para passear, para nos locomover para o nosso trabalho, o pobre usa carteira de CNH para ter um emprego. E é por isso que isso é um gol de placa, porque isso é muito caro. Pagar uma CNH é muito caro. Eu não conto as vezes que a minha família, lá em Bodocó, a gente fazia cota para pagar a CNH de uma pessoa menos favorecida, para que ela pudesse, a partir dali, ter um trabalho. A gente sabe que esta é uma das categorias, e isso é interessante, para as pessoas pobres que pagam melhor. Isso é um contraste, né? Mas quando você pega uma pessoa que teve a escolarização de ensino médio, ensino básico, que a gente chamava de 8ª série, normalmente essas pessoas estão com nenhum demérito a você ser auxiliar de serviços gerais, a você ser porteiro, mas paga muito mal. É salário mínimo, às vezes, uma besteirinha a mais de 10%. Quando você vai para um salário de motorista, carteira A, chega a 2.800. Quando vai para a carteira B, melhora. Quando vai para a carteira D, um motorista bom de carteira D consegue chegar até uns R$ 5.000, e em algumas empresas até mais. Então, o que nós estamos facilitando aqui é a possibilidade daqueles que não têm uma profissionalização, se profissionalizar e adentrar ao mercado de trabalho. Eu lhe passo daqui a pouco, viu, meu querido? E como eu sei, e isso não é viés ideológico, que as pessoas que têm mais, a maioria dos pobres são pretos e pardos. 75% da população brasileira é preta e parda. E esta população preta e parda, a sua quase maioria absoluta é pobre. E aí nós entramos com uma emenda para garantir que, mesmo dentro desses vulneráveis, tem alguns mais vulneráveis. O caráter de preto e preta e parda não é ideológico, Felipe Alecrim. Jamais será ideológico a gente fazer política afirmativa para aqueles que sofreram o processo absurdo da escravidão, que foram libertados, entre aspas, e jogados na favela. Nada contra a favela. Mas eu estou falando da pobreza e da desigualdade desse país. Nada como a gente pensar em pessoas indígenas, que são também mais vulnerabilizadas. E isso não é viés ideológico. Isso é reconhecimento de quem mais precisa. PCD, pessoa com deficiência, isso é viés ideológico. A gente pensar que uma pessoa PCD não deva ser priorizada num processo desse. A gente pensar que mulheres em situação de violência. Felipe Alecrim, meu querido,
mulheres em situação de violência, atendidas pelos órgãos e serviços especializados da prefeitura, pelo Clarice Lispector. Mulheres que estão ali precisando de uma profissionalização, porque sofreram toda sorte de violência e precisam de verdade de um emprego, de um trabalho, e tirar uma CNH pode ser uma possibilidade dessa. Pessoas LGBTQIAPN+, também em situação de violência, também atendidas pelo Centro de Vulnerabilidade à Pessoa LGBTQIA+, da Prefeitura. Isso não é ideológico. Isso, na verdade, senhoras e senhores, é simplesmente reconhecer que mesmo dentre os vulneráveis, você tem alguns mais vulneráveis. E eu agradeço muito aos meus colegas que deram parecer e que acolheram essa emenda, que eu acho... Obrigada, Rinaldo, porque eu acho que isso vai melhorar muito o projeto Gol de Placa do prefeito João Campos. Eu queria ouvir meu queridíssimo vereador. Vereadora Cida Pedrosa, primeiro eu quero trazer aqui a importância do que é essa carteira, essa CNH, para as pessoas, você falou muito bem, para as pessoas pobres, para quem não tem o direito, condição de ter uma CNH. Que hoje não é simplesmente você querer dirigir um veículo porque que é importante que todo mundo tenha direito, acesso a todas as coisas que a sociedade possa oferecer. Mas no caso da CNH social, no caso da CNH, ela é, na verdade, um instrumento, como foi dito pela vereadora, para poder as pessoas trabalharem. Um instrumento para que elas possam ter mais uma opção na sua vida, para galgar um espaço de trabalho. E eu não vou falar só como motorista de empresas, eu vou falar, vereadora, algo que está muito latente hoje, que é os aplicativos, tanto de carros como de motos, e que muitas pessoas estão vendo nele a oportunidade de um emprego. E o que está acontecendo? Os jovens estão indo comprar a moto financiada, mas não tem o dinheiro de tirar a CNH. Não sei se a vereadora já percebeu, os vereadores já perceberam, que ultimamente você vê, quando a Brits, você vê ali muitas motos sendo colocadas em cima do guincho, que o guincho já fica lá. É um negócio estranho. O guincho já fica do lado. E vai botando 1, 2, 3, 4 e enche. Cada ali é um dinheiro para tirar. Cada um. E a maioria ali, sabe o que é? Falta de habilitação. Porque os rapazes estão trabalhando, compraram a moto, conseguiram, a família ajudou, deram um jeito para ele poder ter um emprego, mas ele não tem CNH. Ele não tem CNH porque ele não tem como tirar a CNH. E é por isso que a visão está muito em cima das motos. Está muito em cima para pegando os jovens, aí muitos deles correm, tentam sair para não perder a moto, leva tiro nas costas da polícia. Leva tiro nas costas da polícia. Entendeu? É isso, é uma verdade que tem acontecido. Mas ali é o bem dele. Aquele único bem que ele tem que pagar no final do mês. A prestação. Mas não dá para juntar para tirar a CNH. É por isso que, sim, esse projeto do prefeito, esse projeto é muito importante. É muito importante para a nossa sociedade. Obrigado. É muito importante. Parabéns, vereador. Parabéns ao prefeito João Campos, que está fazendo um projeto muito justo para o povo dessa cidade. Acolho integralmente o seu aparte, vereador. Eu não coloquei a questão premente dos motoristas de aplicativo, dos motociclistas, das pessoas que dirigem carro, que é uma situação muito mais sofredora
do que a situação dos motoristas que têm carteira assinada. Sofredoras em diversos aspectos. Porque o motorista de aplicativo, ele não tem INSS. Se ele sofrer um acidente, ele está por a conta dele. Isso é uma coisa que a gente precisa, inclusive, urgente regulamentar. Os valores que os aplicativos passam é absurdo. Essas empresas internacionais de aplicativo ganham bilhões em cima da classe trabalhadora que fica completamente vulnerabilizada. Então, eu acolho completamente, porque esse projeto de lei é um gol de placa para as pessoas pobres. Um jovem vai poder tirar sua CNH, seja para dirigir moto, seja para dirigir carro, seja para dirigir caminhão. E, com isso, ele pode levar algum tipo de sustento para casa. A minha emenda vem no sentido de mulheres vítimas de violência que estão apanhando no marido, poder tirar uma CNH, poder ir dirigir também uma moto, poder ser motorista, poder trabalhar. Então, não podemos ver, eu vou te dar 2 minutos, pode ser? Eu te dou 2 minutos para poder fechar, Felipe. Obrigada. Serei bem breve, vereadora. E, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência, faço o registro da importância exatamente desse debate. Talvez a senhora, eu vi que no momento que eu estava falando, a senhora estava conversando com outro parlamentar e não prestou tanta atenção no que eu estava falando. Eu estava, na verdade, tentando buscar uma justificativa para a aprovação da vossa emenda, e aí eu achei que houve o sentido ideológico, porque lá tem LGBT para ser priorizado também, em detrimento da emenda que eu propus ao projeto. Uma emenda que foi vetada pela comissão e uma emenda de igual teor. Mas por que para a senhora pode ser aprovado, para nós não? E a pergunta é simples, se a senhora vota a favor dessa emenda, veja o que ela pede, tá? Eu coloquei várias, todas elas reprovadas pela comissão. Não sei se pelo fato de eu ser o líder da oposição, mas veja se é boa essa emenda. Os beneficiários dessa CNH, cidadãos do Recife, inscritos no CAD único, priorizando-se mulheres chefes de família. Vereadora Cida, eu acho que a senhora é a favor das mulheres chefes de família. Jovens de 18 a 29 anos, quase sempre têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Pessoas que estejam desempregadas há mais de 6 meses. A senhora concorda, não é, vereadora Cida? Não é possível. Pessoas com deficiência priorizadas, é o que eu estou pedindo na emenda. E beneficiários de programas de transferência de renda. O que é que fere aqui o Poder Executivo? Que diferença tem dessa emenda, que está pela rejeição da comissão, deste vereador líder da oposição, para a sua emenda? A única diferença é que a senhora traz ali um contexto ideológico. Não posso pensar diferente disso. Por que a sua emenda foi aprovada e a minha foi rejeitada? E aí eu pergunto, a senhora aprovaria essa emenda, vereadora? Veja, vereador, a minha emenda é muito mais abrangente e abrange tudo o que você colocou. Quando eu coloco aqui a questão do recorte de raça, eu estou dizendo para todo mundo que 70% das pessoas pobres deste país estão na situação de racismo. Os pobres, pretos, pardos, eles não têm melhores empregos por conta do racismo. Quando eu coloco aqui pessoas em vulnerabilidade, tudo que está na sua emenda, a minha é maior, a minha é mais ampla. Contempla aqui. Então, a gente vai aprovar uma emenda que diminui o tanto de vulneráveis ou que aumenta o tanto de vulneráveis? Então, eu acho, sabe, Felipe, que concordo inteiramente que as mulheres chefes de família precisam. Está aqui as mulheres vítimas de violência, está aqui as mulheres vulnerabilizadas, está aqui as pessoas pretas, está aqui, só que a minha era mais ampla. Então, eu gostaria de dizer que o prefeito João Campos, de novo, fez um gol de placa.
Vamos fazer com que a CNH social seja uma realidade para aqueles que mais precisam, para os pobres, para os pretos e pretas, para a população LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade, para as mulheres vítimas de violência, para as pessoas com deficiência. E é isso. Muito obrigada.